Olá, meus amigos. Estamos de volta com a leitura do livro Devassando o Invisível, um livro psicografado por Ivone Pereira, uma leitura fantástica. E a gente ainda está no capítulo 1, como esse capítulo é muito extenso e o texto de hoje daria muito tempo de leitura, e isso acaba fazendo com que a gente saia um pouco do foco, perca um pouco o foco, né? Na história, eu dei uma revisada no texto e dividi o texto de forma que o assunto se consolide melhor, tá bem? Então a gente vai começar nessa leitura de hoje, né, pra gente ter uma ideia assim de como é que as pessoas que estão próximas à morte, estão morrendo, estão numa situação bem próxima do desencarne, reagem, né? Quando os parentes e as pessoas que amam, as amam, estão sofrendo nesse momento, porque estão com medo de perder o ente querido. Então, o livro começa assim: quem dentre nós já assistiu aos últimos momentos de um moribundo poderá muitas vezes observar os fatos aqui ventilados. O decesso de uma criatura que retorna à verdadeira pátria, a espiritual, tais sejam as circunstâncias, oferece lições tão elucidativas quanto comoventes e belas. Durante o nosso longo trabalho de assistência a enfermos e moribundos, tivemos ocasião para as mais edificantes observações. Os tuberculosos, principalmente, que comumente expiram em plena consciência dos seus últimos momentos sobre a terra, apresentam vasto cabedal para estudo. Durante o período da agonia, eles como que desmaiam. Será o chamado estado de coma. Um tênue fio fluídico os prende ainda ao fardo material que vai ser abandonado. Foge-lhes a pulsação mantenedora da vida orgânica. Palidez impressionante recobre suas feições, que descaem e se enrijecem. As pálpebras cerradas encobrem os olhos, que as nuances da morte já velaram de um embaciamento significativo. Mas suores abundantes e fugitivo pulsar do coração avisam que não foi ainda de todo libertada a pobre alma cativa naquele corpo. Ali estão, porém, à beira do leito mortuário, a mãe angustiada, o pai acabrunhado, a esposa lacrimosa, o filho inconsolável. Um choro violento, um brado de dor pungente, a grita atormentada dos que ficam, sem poderem reter o ser amado que se vai, quebra o silêncio augusto que deve presidir a cena patética de uma alma que entrou em trabalho de libertação para a verdadeira vida. Então o agonizante, a custo, descerra as pálpebras, volta-lhe a pulsação, volta-lhe até mesmo a palavra, um impulso de vontade e apego aos que lhe foram caros ao coração, falo reviver por instantes, num corpo que se achava quase definitivamente abandonado, com voz sussurrante e débil, balbucia: Oh, por que me chamaram? Eu estava tão bem, num lugar tão belo. Foram as frases que pronunciou certa vez uma jovem agonizante de 18 primaveras, a cuja cabeceira nos postávamos em prece, quando sua mãe, inconsolável, e as irmãs se debulhavam em pranto desesperado. Ouvindo-a, perguntamo-lhes baixinho, enquanto rogávamos a assistência dos seus tutelares para que ajudassem a desprender-se dos pesados liames carnais. E aí, antes da gente formular a pergunta, vamos à nota do texto sobre a qual ela fala da senhorita em questão. A senhorita Adalcira Figueiras, falecida na cidade de Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro, no ano de 1942, filha do senhor Sebastião Figueiras, antigo comandante da Força Pública local, também já falecido. E aí eles fazem a seguinte pergunta para ela: em que lugar te encontravas, minha filha? Como era esse local? Ela respondeu naturalmente, como se não fora uma agonizante:
Ah, mas era um jardim delicioso e fresco, cheio de flores lindas e perfumosas, como nunca havia visto iguais. Um luar azul coloria o todo. E aí perguntam para ela: viste alguém? Ela responde: sim, umas sombras vaporosas me rodeavam. E aí pergunta-se a ela: quem eram? E ela responde: não pude reconhecê-las. Eu dormitava. Estou com tanto sono. E aí perguntam a ela: estavas sentada? Caminhavas? E ela responde: não, estava deitada assim, sobre a relva dos canteiros. É um jardim tão lindo. Estou tão cansada. Cerrou novamente os olhos e silenciou. Alguns minutos depois, expirava serena e docemente sob nossas preces, sem que ninguém mais da família se animasse a perturbá-la na sua consoladora paz. Bem, na década de 1930, as revelações sobre as realidades do mundo espiritual já eram conhecidas dos adeptos mais estudiosos da doutrina espírita, visto que elas foram concedidas aos homens, como vimos desde muito. André Luiz, porém, a eminente entidade espiritual que tão substanciosos esclarecimentos nos vem ministrando através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, não aparecer ainda com as minudências explicativas da vida em além-túmulo. Guardávamos, pois, desencorajada de apresentá-las ao público 3 das nossas obras, já hoje editadas, e as obras das quais ela fala se chamam Nas Telas do Infinito, Memórias de um Suicida e Amor e Ódio. Bom, e isso em virtude, ela tinha guardado, né? Isso em virtude, na época em que foram as mesmas psicografadas, conhecermos poucos livros doutrinários, não tendo ainda meditado satisfatoriamente, nem mesmo sobre as obras de Allan Kardec, como posteriormente os próprios instrutores espirituais nos levaram a fazer. Receávamos que as revelações nelas contidas fossem fruto de lamentável engano e nos detínhamos conservando as ditas obras no esquecimento, mas desencorajada de destruí-las. Graças a Deus que ela não destruiu, né? Também nós acreditávamos a vida espiritual abstrata, indefinível. E quando o nosso espírito era arrebatado, constatando a vida intensa dos planos espirituais e suas belezas ambientes, supunhamos haver gravitado para um planeta melhor, um mundo material, tais como Saturno, Júpiter ou outro qualquer, ignorando, pela época, quão difícil é isso, tanto para o encarnado como para um desencarnado, não obstante as suposições em contrário. Nossos amigos espirituais, porém, corrigiam nosso entusiasmo interplanetário, se assim nos podemos expressar, e diziam, sem serem por nós atacados em tais asserções durante muito tempo: não se trata de ambientes planetários. São realizações fluídicas do próprio espaço. Não saíste dos ambientes terrenos. Procura aprender. Estuda. Bom, gente, essa foi a leitura de hoje. A gente vai parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima.